De volta com o nosso programa e vamos falar de saúde. Vamos falar de catarata. A catarata é uma opacidade, fica opaco, cristalino, que é a lente natural do olho. É como se olhassem por uma janela embaçada que pode tornar tarefas simples como ler um livro ou dirigir impossíveis. A maioria dos casos da doença se desenvolve lentamente e não perturba a visão desde o início. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a catarata é responsável por 51%, gente, dos casos de cegueira no mundo. 51%, que representa cerca de 20 milhões de pessoas. E para tirar todas as suas dúvidas sobre essa doença, nós estamos recebendo a oftalmologista, a doutora Giane dos Santos. Tudo bem, doutora? Como vai? Doutora Giane, bom dia. Obrigado pela presença. As pessoas confundem a catarata com outras doenças? Foi boa essa pergunta, porque no consultório nós recebemos muitas pessoas que acham que aquela pelinha grossa que cresce no branco do olho em direção ao colorido do olho e tem aquilo como catarata. Não é catarata, aquilo se chama pterígio. Catarata é uma estrutura que a gente tem, que é o cristalino que fica atrás do colorido do olho. E mal comparando, se você tivesse um relógio, a parte externa do vidro do relógio é a córnea, a parte dos ponteiros seria o colorido do olho, logo atrás desse seria uma estrutura que a gente chama de cristalino. Esse cristalino, quando se nasce, o próprio nome fala, ele é cristalino, ele é transparente, totalmente transparente. Com o passar do tempo, ou às vezes até desde o nascimento, ela se torna opaca, que nem um vidro fosco. E isso impede que a pessoa enxergue bem. É um processo natural, até de envelhecimento desse cristalino, doutora? Os casos mais comuns de catarata senil, que a gente fala, é os após os 40 anos de um processo de envelhecimento. 40? Após os 40. Nossa, doutora, mas 40 você está no auge da idade ainda? Após os 40 anos, a gente tem percebido no decorrer dos anos que mais pessoas estão tendo cataratas mais cedo. Por quê? Provavelmente pela radiação ultravioleta, A e B. Olha Tá, e a pessoa percebe que ela está com alguma dificuldade para enxergar? É justamente dessa Exatamente. forma que ela vai detectar? Exatamente, boa pergunta. Tem pessoas que relatam uma dificuldade nas cores, as cores se tornam mais opacas, não tão vivas, e outras pessoas enxergam mesmo borrado. Como se fosse, é interessante falar, a imagem de uma catarata, a maior parte das vezes, é como você fizesse um bafinho no vidro, não fica aquele embaçadinho. Essa é a visão da pessoa que tem catarata. Nossa, e nem, com óculos não resolve, como que resolve? Boa pergunta também, porque no início da catarata, um ajuste de grau consegue melhorar a visão. Chega um ponto que não tem grau que possa melhorar a visão. E outra coisa, as pessoas acham que existe algum colírio, alguma coisa que possa se fazer, ou alguma atitude dela que vai barrar a catarata. Não existe. Existem pessoas e colegas que usam alguns colírios no sentido de barrar, mesmo na Europa. Eu não costumo usar porque, na verdade, a gente acompanha e vê que mesmo a pessoa usando diariamente aquele colírio, ela evolui. Tá, então, dessa forma, seria um processo irreversível? Exatamente, por métodos convencionais, exatamente, é isso? E a cirurgia seria a solução definitiva mesmo para a catarata. E funciona mesmo a cirurgia? Ótima pergunta, porque as pessoas acham que volta a catarata. Uma vez retirada essa estrutura e colocado um cristalino artificial, que são as lentes intraoculares, a catarata não volta mais. A minha avó, que já faleceu, que Deus a tenha, ela teve catarata, mas eu acho que era um tempo, 20 anos atrás, que não tinha nada disso, né? Eu via, ela perdeu um olho, acho que por causa da catarata. Exatamente. Hoje em dia, a cirurgia visão, da catarata, né, de um olho, não um olho. está muito avançada e as pessoas estão tendo mais acesso realmente a serviços de saúde que possam já logo no início, porque assim, muitas pessoas perguntam, antigamente se tinha a ideia de que deveria se esperar amadurecer a catarata. Hoje em dia já não se tem. Amadurecer a catarata? O povo chamava que no início ela não estaria madura e não se retiraria. Até mesmo pelo tipo de técnica que se usava anteriormente. Hoje em dia, a técnica se usa tão avançada que um mínimo de catarata que a pessoa tem, ela já pode operar e se ver livre e enxergar bem. A partir da cirurgia de catarata. As incisões, os cortes estão sendo bem menores. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, não se usa na técnica mais avançada que a gente realiza, não se dá mais pontos. A própria incisão do instrumental dentro do olho, quando você retira o instrumental, ela é autoselante. A cirurgia seria laser, então, Nossa. é isso? O povo chama laser, mas a técnica mais avançada é a técnica de facoemulsificação, que é uma técnica que existe um ultrassom que vibra, emulsifica esse cristalino e é aspirado.
Nossa, que talento. Doutora, você é cirurgiã, né? Também. Nossa, que talento. Assim, fico imaginando como alguém consegue entrar no nosso olho, costurar. Gente do céu! É muito emocionante. São os avanços da tecnologia, né? Aliás, sobre cirurgia, eu sei que hoje o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, oferece os mutirões para cirurgias de catarata. E quando a gente fala em mutirões, num mesmo dia são operadas aí 100, 150 pessoas. Então até imagino que é uma cirurgia simples, rápida, né, doutora? É relativamente rápida, mas é delicado. Como qualquer procedimento cirúrgico, é delicado. Existem técnicas cirúrgicas que devem ser rigorosamente seguidas para que não haja complicações. Dá para prevenir a catarata? Eu acho que a prevenção, primeiro, uma vida saudável, que eu ouvi você falando. Não tem um médico que senta aqui que não fala Vida isso. saudável, alimentação, exercício físico, é bom para todos os órgãos, inclusive para o olho humano. Mas, assim, eu acho que a maior proteção que deve ser dada é em relação aos raios ultravioleta A e ultravioleta B, que é a radiação que já está comprovado que acaba... Tá, mas nesse caso, assim, essa proteção seria com óculos de Com sol, óculos é de isso? sol, exatamente. Ou mesmo aqui, né, nesse ambiente que a gente se encontra hoje, a gente sabe que tem radiação em função das luzes né, que estão no estúdio, a luz que emana do próprio computador, da tela, né, dos monitores, que a gente fica preso praticamente, né, muitas vezes. Tem gente que passa horas e horas ali. Aí você vai utilizar o quê, doutora? Eu acho que, assim, a maior preocupação seria mesmo contra os raios ultravioleta A e B, e um Tá. bom óculos de sol com essa proteção que você compra nas boas óticas é suficiente, ou pelo menos é uma forma da pessoa se prevenir. Ok. Tá chegando pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, eu convido vocês a fazer perguntas pra gente, pra doutora. 0 operadora 11 94494 5023. A pessoa pergunta, a Ednete Silva de Itaú, Rio Grande do Norte. É verdade que quem tem catarata é preciso ficar cego para poder operar? Não, como eu estava comentando, as técnicas hoje em dia estão cada vez mais avançadas e um pouco de catarata é suficiente para a gente resolver o problema. Então, ela não necessita. Esse ficar cego seria esse amadurecer, é isso que a senhora falou antes? Que os antigos falavam em amadurecer, hoje em dia não. O amadurecer seria essa opacidade que é inicial, é pequena, começar cada vez mais a opacificar, chegar ao ponto da pessoa enxergar tão borrado que leva a cegueira. Por que tem gente que tem catarata e outro que não tem catarata? Existe uma relação genética, familiar e eu também... posso ter catarata então, porque minha avó teve, né? Pode, existe um pouco mais de chance. Sim. Só que vai depender, como a gente comentou, do estilo de vida que você leva. Da tua proteção em relação aos raios ultravioleta, da tua alimentação, tudo isso tem a ver. Então Outra quem coisa fica na importante. praia ali... Tem que estar bem protegido. Outra coisa, colírios usados indiscriminadamente. A automedicação é muito ruim nesse aspecto. Existem componentes que são os corticoides usados em alguns colírios que com o uso indiscriminado, sem orientação médica, sem acompanhamento médico, possa aumentar ou mesmo levar a catarata. Nossa, imagina que um colírio pode levar a catarata, né? Não pode ficar usando de qualquer mais jeito. um alerta aí que a gente faz para tomar cuidado com a automedicação, hein, gente? Aliás, esse assunto já foi debatido aqui no nosso programa, vai ser debatido novamente. A doutora né? falou isso já semana passada. Eu vou mandar um beijo, Rafael, também, para o Cláudio, Luciana e Emanuele. Eles estão ligados no programa. Muito obrigada. E adorando o tema. Eles são de Esperança, na Paraíba. Um grande beijo para vocês. Doutora, depois da cirurgia, que cuidados que o paciente deve ter? Então, é importante essa pergunta porque a gente pede para que ele evite fazer esforço físico, jamais coçar os olhos após a cirurgia, esfregar os olhos, coçar. Exercício físico realmente tem que ser bem controlado, não fazer esforço físico. E a gente pede para não dormir do lado operado. Entendi. Hoje em dia, a catarata com a facoemulsificação tem reduzido bastante o período que a pessoa fica afastada, por exemplo, do serviço, uns 15, 20 dias, recuperação muito 30 rápida, dias, né? muito rápido. Antigamente, com as técnicas cirúrgicas de antigamente, ficava muito tempo afastado. Eu lembro que antigamente se dava anestesia local, com agulha. Hoje em dia é muito mais tranquilo. A gente opera com colírios só anestésicos, né? Então, tanto a qualidade de visão é mais segura, quanto o afastamento da pessoa do serviço é mais O que é bacana na vida, né, é que, assim, você estava falando, aumentou o número, aumentou a idade, né, para você ter, a partir dos 40 você pode ter catarata, mas também a tecnologia
ela deu uma volta, não é? A tecnologia hoje é impressionante. E doutora, a catarata, ela é unilateral ou ela vai acontecer, vai acometer os dois olhos? Tanto pode ser unilateral como acometer os dois olhos. E na hora da cirurgia? Eu tenho que operar, o paciente opera um olho primeiro, depois de vários dias, o segundo, é isso? Exatamente. A gente costuma operar um olho da pessoa acometida pelos dois olhos, mais ou menos uns 30 dias depois a gente costuma operar o outro. Por que essa distância, doutora? Mesmo até para ficar mais confortável para ele vai cuidar mais tranquilamente do olho operado, né? Vai ter um maior cuidado. Operar os dois já dificultaria o dia a dia dele. Olha, tem pergunta chegando também aqui pelo WhatsApp, né? O Rones, de Aiuaba, Ceará, pergunta a seguinte: a catarata prejudica a saúde além da visão? Quais os sintomas? Sintomas é mesmo a baixa de visão, acaba dificultando o dia a dia dele. Em relação à saúde geral, não tem. A Joelma Boaventura, de Itaberaba, Bahia, ela diz que vê tudo embaçado com o olho direito. Isso pode ser catarata? Pode ser catarata, mas pode ser um leque de coisas, como a gente comentou semana passada. Visão borrada, principalmente, de uma hora para outra, você tem que consultar o oftalmologista. Por exemplo, eu tenho minha visão borrada para ler. Eu já leio bem mal, eu preciso de óculos para ler. Assim, até a letra grande eu consigo, agora letra pequena eu não consigo mais. No caso da nossa telespectadora, ela está com uma visão borrada no olho, ela deve consultar o oftalmologista. Exatamente. Tá. Doutora, Mais perguntas? Crianças com catarata, é comum hoje em dia também? Foi bom perguntar. Nós temos as cataratas congênitas, são crianças que já nascem com a catarata. Essas devem ser operadas de imediato, porque senão pode estar comprometida a visão dela para o resto da vida. Então é importante estar passando. Hoje os clínicos gerais já estão orientados a fazer o teste do olhinho, que é para ver se tem alguma opacidade ou aquele reflexo vermelho que deve ter em toda criança que nasce. Mas você percebendo alguma diferença na menina do olho da sua criança, vá consultar o oftalmologista. E o processo cirúrgico é o mesmo? Cirurgia da catarata, exatamente. Nossa, tadinho, bebezinho. E é importantíssimo operar com urgência. Exatamente, o mais rápido possível para não comprometer. Saber. Existe alguma relação entre catarata e diabetes, doutora? Existe, sim. Existe mais possibilidade em quem tem diabetes de ser acometido por catarata. Qual o motivo disso? Existe uma mudança na fisiologia ou mesmo no funcionamento do cristalino. Porque o cristalino ele é uma lente, mas é uma lente orgânica, vamos dizer assim. Então, qualquer mudança na parte de qualquer outras doenças também, nós temos o hipoparatiroidismo, doença renal, que pode também opacificar esse cristalino. Tá, agora a doutora falou que a catarata, uma vez operada, ela não volta. Mas isso não impede que a pessoa tenha um outro problema de visão de uma outra natureza, é isso, né? A gente tem, por exemplo, problemas de ordem oftalmológica que também pode acometer catarata. A gente comentou um pouco da inflamação dentro do olho a semana passada, da uveíte, que pode acabar cursando com a catarata. Então, tem que ser bem observado. Ok, perfeito então. Olha, lembrando que você de todo o Brasil pode continuar mandando para a gente perguntinha aqui através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 94494 5023. Hoje o assunto é catarata, problemas na visão, mas com certeza a doutora Giane vai estar com a gente também aqui em outras oportunidades, até mesmo para falar sobre tantos outros assuntos, né, que acometem o nosso olhar, a nossa janela para o mundo. E a Maria Cândida está com pergunta da aqui, Manuela, né, de Bravo, na Bahia. Existe algum tratamento para adiar cirurgia? Mas é o seguinte, tem que fazer cirurgia, né? Para que ela quer adiar? É aquilo que a gente comentou. Tem alguns colegas que usam o colírio. Eu não gosto de utilizar porque, apesar da pessoa usar, ter aquele gasto durante todo o mês, a gente percebe que não barra a catarata. Entendi. Então, vai acabar evoluindo com a cirurgia. Então, melhor guardar o seu dinheiro e fazer a cirurgia, que é uma... É cara a cirurgia, definitiva. para quem não entra pelo sistema público? Assim, o que a gente tem percebido é que tem barateado, como qualquer tecnologia nova, essa tecnologia da facoemulsificação, que é a mais avançada ultimamente, a gente tem percebido que tem realmente havido uma diminuição desse valor. Como qualquer tecnologia que aparece... mas os planos de saúde cobrem hoje, doutora, ou não?
Sim, a maior parte dos planos de saúde cobre. Perfeito. Bom, vamos agradecer então a presença da doutora Giane dos Santos Lúcio, oftalmologista, hoje esclarecendo para vocês de todo o Brasil sobre catarata, tirando todas as suas dúvidas. É claro, né, que se alguma dúvida ficou, fica aí no WhatsApp para todos vocês. Pode mandar a perguntinha para cá, 0 operadora 11 944 94 5023. Giane, a conversa foi bastante esclarecedora, muito viu? bom, Realmente, a gente feliz. pensa que é algo que está distante da nossa realidade, né? Mas pelos dados aí que a senhora trouxe para a gente, né, que a própria Sociedade Brasileira de Oftalmologia oferece, apresenta, a gente sabe que qualquer pessoa pode estar sujeita, Com né, certeza, a essa bebê. realidade, né? bebê Bebês, pode né? ter Pois é, essa situação parada. congênita aí. Doutora, muito obrigado, então, Obrigada. Foi um pela prazer. presença. Obrigada. Intervalo, no próximo bloco tem Leandro Léo Lima trazendo pra gente as informações sobre o mundo dos famosos e também nós vamos falar de um assunto que a mulherada adora, automaquiagem. Daqui a pouco todas as dicas para vocês. Intervalo rapidinho, tudo posso já volta então.